Cara, hoje eu não vou falar sobre operação, hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante que eu não escuto muito se falar por aí, mas isso foi algo que me manteve no mercado até hoje, né? Algo que me fez ser consistente, né? E é a gestão de risco, né? E como que eu faço isso? Eu trabalho com risco fixo por trade, né? Eu trabalho com 1% do meu capital por operação. Vou dar um exemplo aqui. Se meu capital é de US$ 1.000, o meu risco por trade é 1%. Ou seja, o meu risco por trade é apenas US$ 10. Significa, se eu for estopado, eu perco apenas US$ 10. Isso mexe com o meu psicológico e me mantém dentro do jogo ainda, né? Por que que eu não mexo no stop, cara? Por que que meu stop é fixo? Porque se eu faço um trade com 5%, outro com 8% e outro com 12%, cara, aqui fácil eu perdi 25% da minha conta, cara. Isso não quebra a sua conta, né? Isso aqui quebra o meu psicológico também. Então, o problema não é a gente errar. O problema é quando a gente errar grande. Isso quebra a nossa conta. Isso faz a gente falir, faz a gente quebrar mesmo, né? Agora, se eu tenho um risco fixo de 1%, eu posso fazer 10 trades, que o máximo que eu vou perder é 10% do meu capital, cara. Isso mantém a minha saúde mental saudável. Isso não vai me deixar abalado se eu perder 1% ou até 10% da minha conta em 10 trades. Então, cara, não é o tamanho da posição que importa, que define o risco, é o tamanho do stop. Por isso que eu trabalho com stop físico, eu não posso aumentar esse stop do nada. Esse stop ele só vai aumentar conforme o capital ele vai aumentando junto. E a relação risco-retorno que eu trabalho é no mínimo de 1 para 2. Ou seja, se meu stop é de US$ 10, meu alvo no mínimo vai ser de 20. Porque mesmo errando mais vezes do que acertando, essa relação me deixa lucrativa ao longo do tempo, ao longo do prazo, né? Aqui eu coloquei uma tabela aqui que ela mostra a relação risco-retorno e a porcentagem de acerto que eu preciso ter para ser lucrativo. Aqui, por exemplo, se minha relação risco-retorno é 1 para 1, ou seja, meu stop é de 10, meu alvo é de 10, eu preciso de um acerto de acima de 60% para ser lucrativo. Né? Abaixo de 40%, qualquer coisa abaixo de 40% já me deixa com uma conta negativa. No 1 para 2 já começa a ficar interessante, ó, porque acima de 40% eu já tenho uma conta lucrativa. E acima de 30% eu começo a ter prejuízo. Ou seja, de 10 trades, se eu acertar 4, eu já estou no lucro. 1 para 3, 30%. Acima de 30% já foi lucrativo. Então de 10, se eu acertar 3, já me mantém lucrativo, já me deixa positivo já. 1 para 4, 20%, a gente fica no 0 a 0. Qualquer coisa acima de 20% já me torna lucrativo. E 5, 1 para 5 então, se eu de 10 eu acertar 2, já me deixa lucrativo. A gente tem que respeitar isso aqui, porque é isso aqui que vai fazer a gente ser lucrativo ao longo do tempo. É poder errar mais e mesmo assim ser lucrativo. O mínimo que eu trabalho é 1 para 2. O stop ele tem que ser traçado antes da gente abrir a operação. A gente tem que marcar lá, a gente tem que ver o valor que a gente vai poder abrir aquela operação. E o stop tem que bater com o seu stop físico, com a sua realidade, com a sua porcentagem de risco que você determinou do seu capital. Né? Então isso garante que eu não preciso ganhar sempre, cara. O que eu preciso é que quando ganhar, eu ganhar mais. E o erro comum que eu cometi também, que eu acho que várias pessoas aqui podem ter cometido também ou cometem, é aumentar a mão quando perde. Quando a gente tem um stop, a gente tenta aumentar a mão para recuperar. E isso não é gestão, né, cara? Isso é nosso emocional, querendo recuperar. E essa tentativa de fazer a gente querer recuperar nosso capital é isso que quebra a gente. Então, se perder o próximo trade, o mesmo risco, nada de aumentar. A conclusão que eu tenho, assim, experiências que eu passei é, eu sempre deixava o stop correr até o final, mas às vezes quando eu tava ganhando, eu fechava a operação com medo de devolver, cara. Então a gente não pode deixar isso acontecer, a gente tem que respeitar isso aqui. Então a gente não fecha a operação por medo, a gente deixa rolar, a gente administra o risco apenas. E a gestão de risco não é para você ganhar dinheiro rápido, é para te manter consistente, te manter vivo no mercado. Agora eu vou explicar um pouco do modelo de gerenciamento que eu uso. Eu só aumento o risco quando o capital ele cresce. O risco diminui quando o capital perde níveis importantes. Ou seja, se eu tenho uma conta de US$ 1.000 e o risco é 10, enquanto meu capital estiver entre 900 e 1.100, meu risco vai continuar de US$ 10. Se meu capital sobe 10% e vai para 1.100, eu recalculo o risco e eu começo a trabalhar com US$ 11 de risco. E ao contrário também é verdadeiro. Se eu perco dinheiro, se meu capital diminui, a cada 10% que meu capital diminui, eu diminuo o risco também. Então se eu estou com US$ 1.200, de 1.200 a 1.100, meu risco vai continuar sendo de US$ 12. De 1.099 a 1.100, eu volto para US$ 11. Aí assim por diante. Então, esse modelo de gerenciamento, ele evita que eu tome decisões emocionais, ele protege meu lucro acumulado e ele dificulta que eu quebre minha conta. E isso faz com que eu consiga me manter vivo até que eu consiga ter consistência e consiga tirar dinheiro do mercado, né? Eu vou deixar esse PDF aqui na descrição do vídeo, para quem quiser seguir esse modelo de gerenciamento ou quiser estudar. Eu vou deixar esse PDF aqui embaixo aqui.